Nosso tema de hoje, pela manhã, é renúncia. E o texto, então, é de Mateus 16, de 24 a 26. E nós vamos ler neste momento, e eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos juntos o 25. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E fica aí a interrogação para o coração de cada um de nós, e que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações nessa manhã. Amém? Irmãos queridos, essa fala de Jesus, ela não está apenas contida ali no Evangelho de Mateus, mas ela está nos 3 evangelhos sinóticos. Eu creio que é uma forma de autenticar, de demonstrar a importância desta fala, deste conceito que Jesus vai nos falar nesta manhã, e que é sobre renúncia, abrir mão de si mesmo. E a renúncia, o abrir mão de si mesmo, é um sine qua non. Os irmãos sabem o que é sine qua non, né? Sine qua non é uma expressão latina que quer dizer assim, sem a qual não há. Então, é uma questão sine qua non para viver uma vida cristã segundo a orientação de Deus. Significa que não dá para viver uma vida cristã segundo a orientação de Deus se não tiver renúncia. Você pode até viver, você pode até ter um aspecto de crente, você pode até ser conhecido como crente, você pode até ter algumas ações que são características e peculiares de crentes, mas no fundo tem alguma coisa errada. Você não consegue viver uma vida cristã se você não tiver disposição para renunciar. E nós vamos ver aqui em que aspectos você precisa renunciar. E o convite de Cristo para renunciar-se a si mesmo, para pegar sua cruz e para segui-lo, é mais do que um contexto, é uma orientação de Jesus Cristo, né? E ele faz essa orientação para que nós possamos fazer isso com resignação absoluta. Eu tenho que entender que é isso que tem que ser feito. Isso não cabe discussão, isso não é como uma reunião da Assembleia da Igreja que a gente traz um tema para discutir. Não, não é para discussão, isso é um objetivo a ser alcançado, é uma meta, é uma missão, é um foco que nós temos que ter na nossa vida cristã. E sempre que nós pensamos em seguir alguém ou seguir alguma situação, nós sabemos que é necessário que hajam que existem algumas condições para que se possa seguir de maneira correta. Muitos querem seguir a Jesus, mas não dão conta. E a gente sabe disso. Eu, como pastor, há 30 anos, entrando para o 31º ano, eu sei o quanto é difícil para muita gente que é sincera, que é íntegra, tem desejo de seguir a Jesus, tem desejo de caminhar com Cristo, mas a gente sabe que é muito difícil. E muitos não dão conta, até começam a segui-lo, mas em determinado momento da caminhada o abandonam. Ainda em 2024 eu quero fazer um culto, pelo menos, depois de uns 15 dias de campanha, para nós podermos buscar pessoas que estão afastadas da igreja. Pessoas que são membros, que não estão em igreja alguma, que estão afastadas. Nós vamos fazer então a campanha da 100ª ovelha, né? Nós vamos buscar a 100ª ovelha, colocá-la no ombro e trazer de volta para cá. Porque muitos o abandonam, né? Porque os caminhos do mundo muitas vezes são mais atrativos, são mais fáceis de se caminhar, e a gente sabe disso. Agora entenda, meu irmão, para seguir a Jesus, é por isso que eu disse que é sine qua non, para seguir a Jesus é necessário, antes de qualquer coisa, que a pessoa renuncie a si mesmo. E quando a gente fala em renunciar a si mesmo,
E a gente sabe que a palavra renunciar a si mesmo, o termo renunciar a si mesmo, ele soa até de maneira um pouco pesada, né? A gente, pô, como assim? Eu vou abrir mão de quem eu sou? Mas, acima de tudo, é um sinônimo de abandono, de esvaziamento, mas não da vida cotidiana, mas das coisas que desagradam a Deus e que não estão nos projetos de Deus para a nossa caminhada cristã. Porque Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. Deus tem um projeto específico para a vida de cada um de nós. E nós só poderemos seguir nesse projeto se estivermos dispostos a abrir mão de algumas coisas na nossa própria vida. Você quer saber de uma coisa, irmãos? Eu vou te falar uma coisa que é muito real. Nós somos muito cheios de nós mesmos. Todos nós somos assim. Cheios de vontade própria, cheios de manias, cheios de querer. Nós somos assim. E como nós nos enchemos muito, nós acabamos nos tornando incapazes de nos enchermos com o Espírito Santo. Nós precisamos esvaziar a nós mesmos. E a palavra renúncia, então, ela tem a ver com isso. É esvaziar a alma, esvaziar os seus sentimentos, perceber dentro da sua visão, dentro da sua perspectiva cristã, o que precisa ser mudado e fazer isso. E para mudar, você precisa tirar alguma coisa de dentro de si para colocar outra. Renunciar muitas vezes à vontade própria, renunciar a pensamentos, a sentimentos, para que assim nós possamos enchermos do sentimento, nos enchermos dos sentimentos de Deus, da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus, dos sentimentos de Deus. É isso que Deus espera para nós, de nós, é isso que Deus deseja para nós. Enfim, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos da graça, do poder e da pessoa de Deus. Renunciar, então, é deixar voluntariamente algo que muitas vezes vai nos custar um certo sacrifício. Tem coisas que nós precisamos abrir mão, mas que nos custam, e às vezes um alto preço. Deixar a posse de alguma coisa espontaneamente, isso é renunciar. Abjurar, abdicar ou abnegar é renunciar. Fazer recusa, muitas vezes, de alguma coisa que nos parece interessante, é renunciar. Privar de posse ou de gozo de alguma coisa, mesmo que seja prazeroso, é renunciar. E por falar em prazeroso, nós sabemos que, via de regra, o pecado ele traz prazer. E a gente precisa abrir mão desse prazer por um prazer maior, que é o prazer de viver na graça e no problema e na misericórdia de Deus. O problema é que a maior parte dos cristãos não está disposta a abrir mão de si mesmo. Esse é o grande problema da igreja. Se a gente fosse elencar as maiores dificuldades da igreja, esse estaria lá por cima, entre os primeiros. Os crentes, muitas vezes, de modo geral, quase como que regra geral, não estão dispostos a renúncias. Eles não estão dispostos a abrir mão de algumas questões. E por conta disso acabam vivendo uma vidinha medíocre, uma vida mediana, uma vida vazia diante de Deus, desconectado da vontade de Deus, desconectado do Espírito Santo de Deus. E a vida cristã para estes não é mais do que uma atividade comum num contexto, num cenário social. Uma pessoa que está desconectada de Deus, ela vai viver como qualquer pessoa vive em qualquer contexto. A alegria, por exemplo, de um ambiente escolar, né? E a Luciléia viveu ali durante alguns anos como diretora, quando faz as festas, as atividades, existe aquela alegria, mas nem se compara com a alegria de viver na presença de Deus. E é isso que nós queremos entender, é isso que nós precisamos entender. Se nós não renunciarmos, a nossa vida cristã é só mais uma atividade no nosso cotidiano. E deixa eu falar uma coisa para você. Vida cristã não deve ser uma atividade no nosso cotidiano. Vida cristã, como a palavra já diz, é a nossa vida. É o nosso meio de vida, é a nossa forma de viver. É por isso que eu digo sempre,
E já disse aqui várias vezes que ser cristão é estilo de vida. Vida cristã é diferente da vida comum. Nós ainda somos pessoas comuns como qualquer outra pessoa. Não temos nenhum tipo de vantagem enquanto pessoa, com relação a pessoas que não amam a Deus. Mas o nosso estilo de vida tem que ser diferente. Eu não posso ser cristão tendo um estilo de vida de algum mundano. E eu chamo de mundano aquele que vive no mundo, né? Aquele, quer dizer, não no mundo geológico, nós vivemos no mundo, né? Mas eu digo no mundo do sistema mundano, das coisas que agradam o mundo. Eu quero que você entenda que o que Deus espera de nós é que nós sejamos plenos. Ele não quer que nós sejamos medianos. Estou na média, sou mediano, estou na média. Ele não quer que nós sejamos medíocres. Ele deseja que nós sejamos plenos, cheios do Espírito Santo de Deus. É por causa disso que a gente vê dentro da palavra de Deus, em alguns momentos, enchei-vos do Espírito, né? Ele deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo encha a nossa vida, é necessário que nós estejamos vazios. É como esse copo aqui. Eu só posso encher esse copo se eu esvaziá-lo. Se ele estiver cheio, não dá para colocar nada dentro dele. A nossa vida precisa ser assim também, só pode ser cheia se nós nos esvaziarmos de nós mesmos. E com isso eu não quero dizer que nós vamos deixar de ser pessoa, com nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, não é isso não, é se esvaziar das coisas que atrapalham o preenchimento de Deus na nossa vida. É sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Está na hora de nós tomarmos algumas decisões na nossa vida. Está na hora de nós assumirmos de uma vez por todas a nossa condição cristã, ou então, segundo o Evangelho de Capitão Nascimento, capítulo 15, versículo 16, pede para sair. É assim, irmão. Se você quer viver uma vida cristã, você tem que ser crente. Se você não quer viver uma vida cristã, assuma logo a sua condição. É assim, é isso que a Bíblia nos ensina, né? Você não pode ser morno, é quente ou é frio. Não dá para ficar em cima do mundo. Vida cristã não dá para ficar em cima do muro. Está na hora de nós tomarmos decisões que nos conduzam a renúncias, a todas as renúncias que são necessárias, a fim de que o poder de Deus e a sua vontade se manifestem plenamente através de nós e em nós, para a glória de Deus, no mundo e no contexto que nós vivemos. Eu posso ouvir um amém? Eu quero que você preste muita atenção, e a minha expectativa é que você saia daqui convicto hoje. Se não renunciou a tudo ainda, é necessário que o faça o mais rápido possível. Quem sabe você faz um pacto ainda hoje de renúncia? Quem sabe esse pacto não trará para você a alegria que você tem buscado, e às vezes eu ouço crentes, e eu já ouvi, já atendi pessoas que dizem assim, pastor, eu sou crente, mas eu não consigo ser feliz. Eu já ouvi isso. Você sabe por que um crente às vezes vive infeliz? Porque ele não abriu mão de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa está cheia de si mesmo, ela está cheia de todos os vícios da personalidade, da natureza humana. E isso às vezes faz com que haja tristeza, faz com que haja problemas que, em alguns casos, levam até a morte, né? Quantas pessoas se matam porque se acham e se julgam infelizes, né? É por isso que, uma vez eu ouvi uma pregação que dizia, e eu já até citei essa máxima, que eu acho ela tremenda mesmo, que muitas igrejas estão cheias de crentes vazios. Mas não é vazios de si mesmos. Se fossem vazios de si mesmos, seria ótimo. Mas vazios de Deus. Muitas igrejas. Então, vamos falar sobre isso de uma maneira bem objetiva, mas ao mesmo tempo profunda. Eu gosto de falar com objetividade, mas com profundidade. Aqueles que acompanham de fato a mensagem
com toda certeza sempre levam para si algum entendimento, algum conhecimento, alguma coisa que vai ajudá-los a crescer. Em primeiro lugar, é necessário que se entenda de uma vez por todas que sem renúncia não dá para seguir a Jesus. Preste atenção em mim. Sem renúncias não dá para seguir a Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, e aí a gente vê aí o livre-arbítrio, né? A vontade do homem que se estabelece por decisão de Deus. A pessoa pode escolher, ou quer ou não quer. Agora, se alguém quiser vir após mim, é uma decisão pessoal. E aí a gente sabe que se alguém quiser, vai ter que tomar algumas atitudes, e essas atitudes, elas transformarão a pessoa num cristão autêntico, tirando ele da condição de mediano. Para seguir a Jesus, queridos, é necessário que entendamos que os discípulos devem sempre seguir o exemplo do Mestre. Se nós dizemos que somos discípulos, obviamente nós temos um Mestre, e nós seguimos um Mestre. Ser discípulo é isso, é seguir um Mestre. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, você quer me seguir? Você quer vir após mim? Então siga o meu exemplo. É simples, irmãos. Não tem muito segredo nessa palavra, não. Ela é autoexplicativa. Você quer me seguir, quer ser o meu discípulo, quer vir após mim? Então siga o meu exemplo. Isso é, se você quiser. A escolha é sua. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a viver uma vida cristã. É a escolha de cada um. Nenhum dos que aqui estão se tornou cristão por causa de outra pessoa, senão de si mesmo. Se você é cristão só para alegrar o seu pai ou sua mãe, se você é cristão só porque é uma questão de tradição de família, então você tem que rever isso. Você tem que ser cristão por amor a Deus, por entender que não há outro caminho que traga de fato felicidade e paz, se não for através da vida cristã. A escolha de cada um, e se você quer seguir a Jesus, então, se você quer ser um cristão autêntico, é necessário que você faça pelo menos 3 renúncias. Primeiro, renúncias pessoais. Segundo, sacrifícios próprios. Terceiro, você precisa seguir o exemplo do Mestre. É isso que diz o contexto do texto em apreço. Primeiro, renuncie a si mesmo. E aí é o que Jesus fala, né? Renuncie-se a si mesmo, assim como eu renunciei. É a renúncia pessoal. É abrir mão da própria natureza. Foi o que Jesus fez. Jesus é Deus, irmão. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas quando Jesus estava encarnado, ele era Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Só que ali ele estava manifesto em carne. Então Jesus, naquele momento que ele estava na terra, ele era carne, como eu e você, 100%. Ele tinha as mesmas aflições que nós temos. Ele sentia a dor, se beliscasse Jesus, ele ia sentir a dor. Ele dormia, ele tinha sono, ele tinha fome. Ele sorria, ele chorava, e nós vemos na Bíblia em alguns momentos Jesus alegre, em outros momentos ele chorando. Ele tinha as necessidades fisiológicas que nós temos. Ninguém consegue imaginar um negócio desse, né? Uma coisa até sem graça de falar, mas ele tinha. Eu estou falando isso para você entender que Jesus era um homem, 100% homem. Mas ele era também 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele abriu mão, ele renunciou, não da divindade, mas da sua majestade, para estar entre nós aqui, para nos deixar o exemplo. Então, para seguir segundo aquilo que Deus deseja que nós façamos, nós precisamos fazer o que Jesus fez. Ele renunciou, inclusive, à sua majestade naquele momento, que estava encarnado para nos salvar. É necessário que nós entendamos isso, irmãos. Existem coisas que eu faço, que eu preciso parar de fazer como cristão.
Existem coisas que eu sou que eu preciso parar de ser. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou assim mesmo, comigo é assim, não levo desaforo para casa. O crente leva desaforo para casa sim, se for necessário. Então você tem que abrir mão de si mesmo. Não, eu sou assim mesmo, eu sou brabo. Deixa de ser brabo, meu irmão. Deixa de ser brabo. Seja manso. Você entende o que é renúncia, muitas vezes abrindo mão de si mesmo? Existem coisas que eu faço que eu tenho que parar de fazer também. Eu gosto de tomar uma geladinha. Para de tomar uma geladinha, irmão. Beber não é pecado. Eu sei que não é pecado, mas o mau testemunho que você dá é pecado. E outra coisa, você vai se tornar alcoolista. Mais de 80%, 90% das pessoas que bebem se tornam alcoolistas. E aí está o pecado. Então você tem que abrir mão de algumas coisas, tem que ter sacrifício pessoal. E o sacrifício pessoal sempre será necessário quando você está disposto a renunciar. Renunciar é um conceito que envolve abrir mão de interesses pessoais. Isso é renunciar. Alguns desejos egoístas, abrir mão de vícios, abrir mão de manias mesquinhas. Renunciar é isso. Abrir mão, renunciar às prioridades do mundo. Em João 2, 15 e 16, nós lemos ali o seguinte, né? Fazendo um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, bem como ovelhas e bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes a mesa. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Jesus fez isso quando ele quebrou o templo, né? Ele priorizou ali naquele espaço as coisas de Deus. Ali não era o mercado. Ali era a casa de oração. Ali era o lugar onde Deus reunia o seu povo. E Jesus então priorizou e demonstrou a prioridade que precisamos ter. Não nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus. Onde é que está a sua prioridade? Onde é que está a tua prioridade? Assim como Jesus purificou o templo, nós devemos renunciar às práticas e valores do mundo, as quais ainda vivemos, que desonram a Deus. Segunda coisa, renunciar ao pecado da busca de santidade, na busca de santidade. Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, ele destaca a renúncia ao pecado. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que também é idolatria. Precisamos abrir mão dessas coisas, precisamos buscar a santidade. Renunciar o pecado é um ato contínuo em nossa busca de santidade. Se você não renuncia ao pecado, você não consegue alcançar a santidade, porque santidade e pecado são antagônicos. Se você vive uma vida com Deus, você tem que se afastar do pecado. Se você quer viver uma vida com pecado, você se afasta de Deus, simples assim. É assim que acontece. Terceira coisa, renunciar a prazeres que são deste mundo. E quando eu digo do mundo, eu já disse, não é uma questão geológica, geográfica, é uma questão mesmo do sistema, né? Marcos 8,36 adverte sobre os perigos de buscar prazeres deste mundo. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Simples, irmão. É uma opção, cada um. O que adianta? Você ter todos os prazeres do mundo. Esses dias eu estava vendo a história de algumas pessoas famosas que ficaram podres de rica e que morreram em situações dramáticas. E aí eu fico imaginando, onde é que essas pessoas estão hoje? Para onde foi toda a fama que tinham, se não para a memória de alguns, que já não é nem de outros, né? Às vezes, daqui a alguns anos, se a gente falar de algumas pessoas que morreram e que foram famosas, só vão ficar na lembrança, é só um pontozinho na história, mais nada do que isso. Porque aproveitaram ou buscaram prazeres deste mundo em detrimento aos prazeres de Deus. Agora, se eu lembrar de pessoas
que vivem e que viveram uma vida cristã, ela pode até ser um pontozinho na história humana também, mas com certeza ela tem o seu lugar nos céus, onde vai viver por toda a eternidade. Renunciar à autossuficiência, eu gosto muito do texto de Provérbios 3, dos versículos 5 a 6, onde o sábio Salomão nos adverte acerca da autossuficiência. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Tem muita gente que acha que é todo cheio de razão, né? Que é autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Está errado isso, irmão. Nós precisamos renunciar à confiança da nossa própria sabedoria e confiar plenamente em Deus. Nossa sabedoria não é nada diante da sabedoria de Deus. Ela nos ajuda a entendermos o mundo, mas a nossa sabedoria é pequena. Quando temos algum conhecimento, e alguns gostam de ter conhecimento, eu mesmo nos últimos anos não consigo ficar mais do que alguns meses sem fazer algum tipo de curso. Eu estudo direto. Aliás, estou fazendo 2 agora. Estou fazendo 2, né? Estou fazendo um de marketing digital e estou fazendo um curso de hacker. Aí agora não se assusta não, eu vou explicar. O nome do curso é Hacker do Bem. É um curso de segurança cibernética, que é dado pelo governo federal e ele vai durar aí acho que uns 2 anos, mas é um curso muito bem elaborado e eu estou gostando muito. E eu tenho seguido o exemplo da minha esposa em estudar. Eu não era muito de estudar não, mas eu vejo tanta essa mulher estudando, que quando ela fala eu vou estudar, eu já sei que naquela tarde ou naquela manhã eu posso esquecer dela. Né, que ela vai se colar ali naqueles livros e não vai sair dali daquele jeito, de forma nenhuma. O estudar é bom, mas eu queria dizer que todo conhecimento no mundo não pode nos levar a uma sabedoria pessoal que seja autossuficiente, que seja suficiente para viver a nossa vida com Deus. Sabedoria de verdade é confiar plenamente no Senhor. O conhecimento soma, a sabedoria realiza. E a sabedoria de Deus é maior. Não quero dizer com isso que você não deva buscar conhecimento, né? Ou que você não deva buscar sabedoria. Mas significa que eu preciso entender que a minha sabedoria precisa estar subjugada à sabedoria de Deus. Entendeu isso, irmão? A minha sabedoria, aquilo que eu acho que eu sei, aquilo que eu sou, tem que estar subjugado. Eu sou um cara que eu erro muito. Hoje já errei o nome da Daiane. E, aliás, errar nome aqui para mim é a coisa mais comum que existe, né? Mas os irmãos tenham certeza que às vezes eu erro o nome até de filho, né? Então isso acontece. E isso é bom, porque aí cada vez que isso acontece eu vejo, olha, está vendo, você é vacilão ainda, você tem seus limites. E isso é bom, porque eu sei que cada vez mais eu preciso buscar a Deus. Eu preciso renunciar à minha autossuficiência. Renunciar também ao reconhecimento humano. Paulo alerta em Gálatas 1:10 sobre a busca prioritária do reconhecimento humano. Ele diz assim: pois procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar os homens? Se agradar ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Ele está falando o seguinte, que na vida dele, ele vai fazer coisas que muitas vezes vão desagradar as pessoas. Se essas coisas que ele for fazer forem aprazíveis a Deus, dentro de uma perspectiva cristã e não às pessoas. Renunciar à aprovação humana e buscar a aprovação divina é algo que precisa existir na nossa vida. E ainda renunciar ao materialismo. Mateus 6:19-21. Não acumuleis vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Isso não quer dizer que eu não tenha que ter recursos, que eu não tenha que ter dinheiro no banco, que eu não tenha que ter uma poupançazinha ou alguma coisa aí aplicada no CDB, no LCI, no LCA, seja lá onde for. Mas isso quer dizer que aquilo não pode ser minha prioridade.
Minha prioridade é nas coisas de Deus. Se eu tiver que fazer um investimento, por exemplo, no CDB, você vai ter aí menos de 1% de lucro no mês, cerca de 1% de lucro no mês. Se eu investir esse mesmo recurso nas coisas de Deus, os dividendos vão ser muito maiores. Eu posso até não receber agora, mas é investimento a longo prazo. CDB você saca a hora que você quiser. Quando você investe nas coisas de Deus, você vai vivendo na graça de Deus nessa terra e a longo prazo você vai receber todos os seus dividendos, que serão muito maiores, né? Renunciar ao materialismo é abrir mão de ter juros neste mundo e investir em tesouros que sejam eternos. O UA, quando ele fala de missões, ele fala com esse sentimento. E o UA, nesse sentido, eu posso dizer com convicção que ele não é hipócrita, ele vive aquilo que ele fala. Ele investe. E esse investimento dele, às vezes ele passa alguma dificuldade, mas não deixa de investir. Me permita falar isso, porque eu conheço, caminho contigo, e aqui a gente está entre família, né? Não é, se bem que não é só família, tem muita gente assistindo aí. Mas, de qualquer maneira, é isso que a gente está falando. Nós precisamos entender que uma pessoa, quando coloca as suas prioridades nas coisas dos homens, está renunciando às prioridades dos céus. Agora, quando a pessoa renuncia às prioridades humanas, ela está abraçando as prioridades dos céus. Você pode ter sua caderneta de poupança, pode ter seu CDB, seu LCI, seu LCA, ter o que você quiser. Pode investir em casa, em carro, no que você quiser, mas sabendo que você e eu somos mordomos do Senhor. Diga assim: eu sou mordomo de Deus. Você sabe o que é mordomo? É um empregado que administra o que não é dele. O mordomo parece o dono da casa, né? Hoje em dia não existe mais com tanta frequência como existia. Então, a pessoa, quando tinha dinheiro, ela tinha vários empregados e tinha um mordomo. Quem era o mordomo? Era o gerente dos empregados, né? Então, ele era como o dono da casa, ele que mandava, ele que fazia, mas ele sabia que nada daquilo era dele. É isso que a gente tem que fazer. Segundo exemplo que a gente tem que seguir de Cristo é tomar sobre si a sua cruz. Aí é o sacrifício pessoal. E o sacrifício pessoal de Jesus foi tremendo. Ele abriu mão de si mesmo. Como eu já disse, ele deixou sua majestade, que tinha por direito e posse exclusiva. Jesus é o rei da terra, é o rei do universo, é o rei dos reis. E ele abriu mão disso mesmo para seguir obediente, carregando a sua cruz. Carregando nas costas a sua cruz. Foi um sacrifício pessoal. Ele abriu mão de si mesmo. Pagou um preço, e um preço alto, para que nós pudéssemos ter vida. Ele entregou a sua vida pela nossa vida. Ele morreu para que nós não morrêssemos eternamente. Nós também precisamos seguir esse exemplo. Claro que nenhum de nós terá que morrer por outra pessoa, né? Pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido, mas isso vai ser uma exceção. Claro que a cruz que Cristo se refere, que nós devemos carregar, está simbolizada, somente simbolizada na cruz de madeira que ele carregou. E não é uma obrigação literal, eu não tenho que ir fazer uma cruz. Existem alguns países que as pessoas têm algumas obrigações nesse sentido. Eles carregam cruz, eles se martirizam, eles furam as mãos. A gente não precisa fazer nada disso, nós não temos que carregar uma cruz de madeira, nós não temos que ser pregados numa cruz, mas nós temos os nossos sacrifícios. Nossos sacrifícios. O sacrifício de carregar a nossa cruz. Não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. O que Jesus quer dizer quando disse que você deve tomar sua cruz diariamente, levar a sua cruz, abrir mão de algumas coisas, e tem a ver com renúncia também.
Quando pensamos que alguns pensamentos, por exemplo, não agradam a Deus e vêm à nossa mente durante o dia, você os mata, você os crucifica interiormente. Um pensamento, por exemplo, de julgamento de algum amigo que surge, um pensamento de insatisfação por aquilo que você vai fazer, um pensamento lascívio que muitas vezes as pessoas têm. Isso é muito comum, irmãos. Infelizmente é mais comum do que se imagina. Às vezes o crente ele se segura para não ser adúltero, né? Mas os pensamentos lascíveis estão dentro dele o tempo todo. E a Bíblia diz que pensou é a mesma coisa do adultério, o peso é o mesmo. E nós precisamos abrir mão disso. Quando os pensamentos surgem na nossa mente, nós temos que decidir o que vamos fazer com eles. A nossa mente fica de guarda na porta do coração. E a gente é quem decide o que acontece. Chega aqui, mas não pode descer para cá. Eu tenho que abrir mão aqui, para que daqui mesmo ele vá embora. Na prática, isso significa que se você se torna consciente de alguma coisa que é equivocada do ponto de vista de Deus, você precisa imediatamente discordar disso e dizer, não, eu renuncio a esse pensamento, por mais prazeroso que ele seja. Eu renuncio a esse pensamento, eu renuncio a esse sentimento. Negar pensamentos pecaminosos é como se você estivesse carregando a sua cruz, porque não é fácil. Para a natureza humana não é fácil você abrir mão de alguns sentimentos, né? Às vezes dói muito ir contra a nossa natureza. E a natureza humana conduz para essa questão. É muito difícil, mas nós vamos prosseguindo e vamos vencendo na medida que caminhamos, submetendo a nossa mente e o nosso coração a Cristo. Agora tem que ter sinceridade, tem que ter integridade e, acima de tudo, tem que ter esforço. Para carregar uma cruz, você tem que se esforçar. Quando a gente vê a figura da cruz de Cristo, a gente pensa no esforço pessoal que ele fez. Foi tão pesado que Cirineu teve que ajudá-lo a carregar a cruz, né? De tão pesada que estava. O esforço foi muito grande. Para nós também, muitas vezes, o esforço é grande. E nós precisamos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Jesus, expresso em Lucas 22, 42, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E aquilo que não está legal, abrir mão. Abrir mão, irmão. Pastor, eu não consigo, eu já tentei. Toda noite eu vou dormir dizendo para Deus o seguinte, eu não vou mais fazer isso. No dia seguinte eu já estou fazendo. Ou às vezes eu termino de falar, eu já estou fazendo. A gente sabe que é difícil, e Deus também sabe. Deus ele não vai julgar você só pelo que você fez, mas pela sua própria posição diante disso, né? É o que Jesus diz, é o que a gente lê lá em João, né? Filhinhos, essas coisas os escrevi para que não, mas se porém alguém pecar, temos o advogado, a gente tem um escape. Ninguém vai para o inferno porque tem um pensamento ruim, ou porque fez alguma coisa ruim, desde que tenha aceitado a Jesus. O que você tem que fazer é se purificar cada dia. É por isso que a conversão é uma só, mas a santificação, a maturação é um caminho, uma estrada que você caminha a vida toda. Jesus pegou a cruz e negou a si mesmo, e dessa forma ele caminhou, e suas tentações nunca resultaram em pecado, nenhuma vez. Nenhuma das tentações de Jesus foi tentado. Olha como o diabo é sagaz. Jesus foi tentado, e nenhuma dessas vezes as suas tentações se transformaram ou resultaram em pecado, nem em palavra, nem em ação, nem em pensamento, nem em negligência. Ele nunca cedeu. E essa deve ser a nossa postura. Tentação vem, mas eu não devo ceder. Eu devo viver a minha vida para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar,
Jesus nos deixa o exemplo na sua fidelidade. E ele diz assim, olha, quer vir após mim? Renuncie, toma a sua cruz e siga-me. Seguir o exemplo de Cristo. Nós vemos não só Jesus deixando um bom exemplo nas Escrituras, mas vemos muitos heróis da fé, muitos homens, mulheres, que nos deixaram exemplos de renúncia e que nós precisamos atentar. Abrão, por exemplo, Abrão renunciou à sua terra, renunciou à sua família, e em determinado momento ele renunciou inclusive ao seu filho, o filho da promessa, Isaque, o filho que ele tanto pediu a Deus, e ele fez isso para seguir a Deus, ele abriu mão de si mesmo. Moisés também, ele renunciou ao reino. Moisés renunciou ao reino, e provavelmente em algum momento Moisés talvez fosse até um faraó. Ele abriu mão daquilo, ele era filho da irmã de Faraó, filho adotivo da irmã de Faraó, mas ele abriu mão de tudo aquilo para obedecer à voz que saía de um monte de mato que queimava, a voz de Deus. Daniel também renunciou aos manjares do rei para poder ser fiel a Deus e à sua vontade. Você conhece a história, não conhece? Se não conhece, leia o livro de Daniel. Muito interessante. Os discípulos também, a exemplo de Mateus, né? A Bíblia diz que quando Mateus foi convidado por Jesus para segui-lo, deixou tudo e seguiu. Os discípulos, a exemplo de Mateus, todos deixaram o que tinha para seguir Jesus. E como não lembrar do próprio apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo abriu mão da sua vida, renunciou a tudo que tinha, seus valores, seus conceitos, o seu prestígio, para seguir a Jesus Cristo, que ele perseguiu no seu passado. E Paulo se tornou um perseguido por amor a Cristo. E eu quero dizer para você que nós temos motivos e de sobra para renunciar a nós mesmos por amor a Deus. Primeiro, para poder segui-lo. Segundo, para agradá-lo. E terceiro, para ter direito, ou porque temos direito, às missões, às mansões celestiais. Que o Senhor nos ensine a caminharmos em renúncia, a caminharmos de tal forma que possamos viver a cada dia, abrindo mão de nós mesmos, por amor de Cristo. E que isso faça com que a nossa vida seja um bom exemplo nos lugares onde nós vivemos para a glória de Deus. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Curva a sua cabeça, olha para dentro de si e pensa aí se tem alguma coisa que você tem que renunciar nesse dia. Pastor, tem algumas coisas que eu preciso renunciar. E eu quero fazer isso em nome de Jesus aqui hoje. Quero fazer uma aliança contigo. O Senhor sabe que eu sou fraco, que eu sou um ser humano cheio de defeitos. Mas o Senhor sabe também o quanto eu te amo. E eu quero nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, abrir mão das coisas que me afastam de Ti. Se você consegue lembrar alguma coisa que te afasta de Deus agora, fala com Deus na sua oração silenciosa. Eu quero abrir mão disso. É difícil para mim, o Senhor sabe, mas eu quero abrir mão disso. Eu quero renunciar à minha natureza, se necessário. Eu quero renunciar às coisas que eu penso para submeter-me à forma que o Senhor deseja que eu seja. Fala com Deus agora.